Nós vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, conforme nós havíamos colocado lá para a igreja, Mateus capítulo número 24. Então, quando nós colocamos aí, você já lê em casa, né? Você já vai se contextualizando, já vai meditando, e quando você lê, Deus também fala ao seu coração. Como a gente tem feito, como o Naaman também, quando prega, coloca lá. Então, é nossa obrigação ler, você já vem, né? Já vem inteirado do texto. Mateus, capítulo número 24, nós vamos ler, eu vou ler o verso 5 e o verso 11, inicialmente. Então, Mateus, capítulo 24, é o sermão profético sobre o final dos tempos. Jesus conversa com os discípulos e lá de onde eles estavam, ele está falando um tempo que mais de aproximadamente 2000 anos já nós estamos vivendo esse tempo. Então, vamos prestar atenção, nós vamos falar sobre os falsos profetas. Olha o que Jesus já estava prevenindo os seus discípulos e está prevenindo eu e você, para nós julgarmos todas as coisas à luz da palavra de Deus. Mateus 24, primeiro verso 5, nos diz assim: então, com respeito ao final dos tempos, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Lá para frente, o verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Vamos curvar nossas cabeças? Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e também queremos pedir a Deus que o Senhor ilumine a nossa mente para a compreensão dela, mas que a palavra do Senhor não fique tão somente no nosso racional, mas que ela possa fazer, ó Deus, ou produzir os frutos em todo o nosso ser, todo o nosso coração, mexer com todos os nossos sentimentos, ó Pai, mexer com a nossa pessoa por inteiro, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, que a obra do Senhor, sabemos, ela é completa, ela é boa e agradável, assim como a palavra do Senhor. Então, ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa as almas que estão diante de mim, através da Tua palavra. Usa a minha vida como um instrumento e traz, ó Deus, ao nosso meio a manifestação do Espírito do Senhor, sem o qual é impossível a compreensão, sem o qual a nossa reunião perde o propósito, também sem a ação do Espírito do Senhor, a palavra do Senhor também fica sem propósito. Então, dependemos, carecemos, precisamos e declaramos isso diante do Senhor, diante dos céus, que precisamos do Espírito do Senhor. A ação dele é indispensável no nosso meio para usar a minha vida como um instrumento e abençoar cada alma de acordo com as suas necessidades, urgências e carências. É essa a nossa oração. Mais uma vez e sempre com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amados, então nós vamos falar sobre esses falsos profetas. E a primeira coisa que nós vamos falar ou pensar é esse tempo de manifestação desses falsos profetas. Assim, em que tempo e em que circunstâncias que essa gente vai aparecer. Então, essas pessoas, o falso profeta, ele é oportunista. É como aquele oportunista, a gente conhece assim, né? Era na década de 80, que muitos aqui nem tinham nascido, quando a gente assistia futebol, dizia-se do centroavante que era oportunista. Então ele estava sempre procurando, né, se posicionar na área, no lugar certo, né, para esperar, para fazer gol. Então sobrava uma bola ali, alguma coisa, e isso dizia-se oportunista. Então ele estava sempre atento a todas as jogadas, né, tudo que estava acontecendo ali perto dele, e então ele aproveitava a oportunidade para fazer gol. Então ele ficava no aguardo. Os falsos profetas, eles são oportunistas, eles veem as possibilidades, as possibilidades e aproveitam-se da boa fé e da boa vontade das pessoas. Então, quando você olha para a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 13, Deus estava prevendo e foi anotado na lei de Moisés, que Deus deu através de Moisés,
a punição para os falsos profetas. Então, lá no Deuteronômio capítulo 13, ele vai tratar da punição ao falso profeta e ao idólatra. Mas quando ele trata do falso profeta, ele diz assim que os falsos profetas, eles pregariam, verso 5 lá, prega rebeldia, e o objetivo do falso profeta, conforme está em Deuteronômio 13, é apartar o coração das pessoas de Deus. É afastar as pessoas de Deus, é tirar as pessoas do propósito de conhecer a palavra de Deus. Então, ele pega a própria palavra de Deus, ele usa a oportunidade, mas com a própria palavra, distorcendo a palavra, o Senhor diz lá em Deuteronômio 13:5, ele prega a rebeldia, e o objetivo é apartar o coração daqueles que estavam ouvindo, daqueles que iam ouvir esse tipo de gente, afastar do propósito de conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Então, uma das coisas que você precisa é você não ser o oportunista da vez, você não ser a bola da vez, você não ser enganado. Ninguém gosta de ser enganado. Então, se você não conhecer a palavra, se você não ler a Bíblia, se você não estudar a palavra de Deus, você não vai conhecer os oportunistas, porque eles vão usar a própria palavra de Deus. Quando Deus fala isso em Deuteronômio 13, para trás um pouquinho, Deuteronômio 10, Deuteronômio 11, você vai ver lá que Deus profere as bênçãos através da obediência à palavra de Deus e a maldição para a desobediência à palavra de Deus. Então, essa gente, eles pregam só o que as pessoas querem ouvir. Porque a palavra de Deus ela é bem clara, é uma faca de dois gumes, é uma moeda de duas faces, tem a bênção e a maldição. Mas essa gente, eles pregam só o que as pessoas querem ouvir, então só prega a bênção. Mas eles não falam das consequências da desobediência à palavra de Deus. Então você não escuta as pessoas nas pregações, nas manifestações do falso profeta, você não escuta a palavra céu, não escuta a palavra inferno, você não escuta arrependimento, perdão de pecados, conversão da alma, você não ouve esses termos. Você ouve vitória, você ouve assim, chega de sofrimento, você vê que Jesus cura, que o Espírito Santo liberta de tudo que você precisar lá ser livre, enfim, tudo mais. Eles manifestam só as bênçãos. E se você olhar para o Deuteronômio 10 e 11, tem lá todas as consequências se você desobedecer e se você não prestar atenção na palavra de Deus. Porque Deus diz assim, vocês precisam, se hoje ouvirdes a minha voz. Então o povo de Israel, muitos deles, lá isso vai acontecer na história do Antigo Testamento, eles davam ouvidos para essa gente, quando eles proferiam só aquilo que eles queriam ouvir. E a palavra de Deus nos diz que no final dos tempos, as pessoas, elas vão se tornar também com coceira no ouvido. Elas vão querer ouvir só aquilo que é bom para elas. Elas não vão querer ouvir aquela palavra que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos de conversão todos os dias da nossa vida, nós precisamos confessar Cristo, nós precisamos pregar Cristo crucificado, morto e ressurreto que perdoa os nossos pecados. Segunda coisa, sobre esses falsos profetas. As características do falso profeta. Então, o que é a característica daquilo que é falso? A principal característica daquilo que é falso é ele querer se passar ou se fazer por verdadeiro. Não é aquilo que a historinha que eu já contei para vocês aqui, não vou contar de novo porque não tem tempo. É o mentiroso, né, que põe a roupinha da verdade e as pessoas aceitam. Então ele põe a roupinha, a mentira, põe a roupinha da verdade, né, e quer desfilar por aí, né, mentira com roupinha de verdade. Então essa é a característica daquilo que é falso. Ele vai fazer com que as atitudes dele, a pregação dele, a fala dele, ela seja parecida com aquilo que é o verdadeiro. Então é um cristão que não é convertido, que está no meio do rebanho, está no meio do povo de Deus, está no meio da igreja, fala para a igreja, manifesta-se para a igreja, mas ele não é crente, o coração dele não é do Senhor Jesus, ele não é redimido, ele não é perdoado, ele não é convertido ao Senhor Jesus. Então, ele é convencido, né? Essa é a característica daquilo que é falso, ele querer passar por aquilo que é verdadeiro. Um dia, já faz muito tempo, deu um derrame na nossa região dessas moedas de R$20 falsificadas.
E eu passou pela minha mão, eu cheguei aqui na casa do eletricista, né? O nosso amigo Rogério, assim, né? Tava lá, entreguei, ele falou assim, pastor, essa nota aqui é falsa, né? Eu falei, como é que você sabe? Não, só se pega assim. Pra mim, sabe o que era aquela nota? Sabe quando você esquece uma nota assim no bolso de uma calça e você põe para lavar? E daí ela perde um pouquinho daquela cera, sei lá o que ele gosta. Ela não fica mais esbranquiçada, assim, mais grosseirinha. Para mim era aquilo. Mas daí eles falaram, não, isso aqui é uma moeda falsa. Não está aparecendo muito na cidade. Então alguém desovou na região dezenas, não sei quanto, de moedas de 20. Então ele falou assim, eles preferem as notas pequenas porque ao olho que não é bem treinado, ela passa desapercebida. Porque se você pegar uma nota de 100, se você pegar uma nota de 100, né, quem vai te passar a nota no comércio, ele não vai te entregar falsa, porque daí eles recolheram a nota. Né? Falou assim, não, nós vamos dar a chance, né? Não me pegaram, recolheram a nota e me deram desconto lá. E ficaram eles com a nota falsa para quê? Porque eles têm que ir no banco e entregar para o banco. Depois tem que entregar para o Banco Central, Polícia Federal, aquela coisa lá. Mas, para mim, eu olhei assim, eles colocaram do lado assim, daí se você parar, olhar, analisar, daí você é falsa mesmo. Mas se eu peguei, nem imaginava. Você não vê, porque aquilo que é falso, ele é tão parecido com o verdadeiro que esse é o objetivo do falso profeta. Então, as atitudes dele vão ser de crente. A fala dele é de crente, mas distorce a palavra de Deus. Então, quando Deus disse lá em Deuteronômio 13 que eles pregam rebeldia e eles querem apartar o coração do povo de Deus, é porque eles querem a glória para si mesmo. Você não vê na palavra deles a glorificação da pessoa de Jesus, a exaltação ao Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, nós olhamos para essa gente, para os falsos profetas, e podemos dizer também que tem muitos falsos crentes no meio, que acabam sendo falsos profetas, porque vão falar coisa que é ser parecido com um crente, não é? Jesus fala sobre o joio e o trigo. Então, o joio e o trigo, Paulo, depois conversa com o Paulo, ele explica para vocês lá. Eu nunca entendi esse negócio, mas eu sei que o joio está no meio do trigo e ele é tão parecido que o destreinado, o desavisado, ele não vai saber o que é joio e o que é trigo. Tanto que quando Jesus diz assim que os discípulos falaram naquela história do joio e do trigo, diz assim, plantou-se o trigo e veio o inimigo e plantou o joio no meio do trigo. Ah, vamos tirar tudo? Não. Deixa estar que na colheita, quem está apto para fazê-lo, vai lá e vai colher, e vai separar o joio do trigo. Então, a questão assim é que Jesus diz assim que o trigo é o rebanho, é a igreja, são os convertidos, é o povo de Deus. Mas no meio do povo de Deus, ele diz assim que veio o joio. E quem plantou o joio foi o diabo. Isso é bem claro, Jesus diz assim, quem plantou, veio o inimigo à noite, daí depois esclareceu para os discípulos, quem que plantou o joio? O diabo. Então, qual que é a ideia do diabo com relação à igreja, com relação às pessoas? É plantar o joio no meio do trigo, é plantar as ideias dele e usar a própria palavra. Meus irmãos, você pensa que o diabo não conhece a Bíblia? Lé do engano seu. O diabo conhece a Bíblia melhor do que nós. Porque ele vem observando as escrituras desde que ele apareceu no Éden lá com Adão e Eva e que começaram a ser escritas as escrituras, Moisés foi o primeiro escritor. Você acha que ele não conhece a Bíblia? Conhece a palavra de Deus. Então qual que é a instrução que o maligno, que o mal vai dar aos falsos profetas? Que eles se tornem parecidos com aquilo que é verdadeiro, porque senão não tem como enganar as pessoas. As pessoas não vão se deixar ser enganadas se não for desse modo. Então, os falsos profetas, como o diabo, eles não aceitam a autoridade de Deus. Eles querem ser assim meio que dono do pedaço, donos da igreja, daí eles saem da igreja e montam uma igreja só para eles, que eles podem mandar sozinhos na igreja. Então, esse é uma das são as características, né, do falso profeta. Então, quer parecer verdadeiro, faz pela operação do engano, uso da palavra, é característica deles. Eles usam a palavra de Deus. Então, assim, ele pega na fonte limpa. Só que ele vai lá, né, naquela vasilha assim, lava as mãos, né, e dá para os outros beber. Então, a água é limpa.
Mas quem contamina é ele, o falso profeta que contamina a palavra de Deus. O diabo quer isso mesmo. Então, ele quer enganar as pessoas e quer se assentar e quer ser como Deus. E nós vemos, né, como as pessoas aí, de um modo geral, assim, quando trata-se de Bíblia, como o ser humano, como os homens, eles têm se tornado assim, com uma dificuldade tremenda para aceitar a autoridade de Deus na vida deles, através da Bíblia, através da palavra de Deus. Então, 1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim que muitos desses falsos mestres, eles querendo usar da piedade como fonte de lucro, eles enganam as pessoas. Está lá 1 Timóteo capítulo 6, ele diz assim que eles vão usar da piedade como fonte de lucro. Então, eu vi um cara pregando assim, tá aí, tá na mídia, né? Não tem problema parecer que tá na mídia, né? Quando não tá, você tem que cuidar com o que você fala, né? Ainda mais que tá, vai aparecer na mídia também. Mas ele disse assim, se você não dá o dízimo na igreja, a Bíblia diz assim, que quem não dá dízimo, Deus diz naquele outro texto lá, diz assim, eles se queixavam de Deus, Deus disse assim, vós me roubais. Eles perguntaram para Deus, em que te roubamos? Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Quando você não entrega o dízimo, vocês roubam de Deus. Então, o raciocínio do cara, se você não der o dízimo na igreja, você rouba de Deus, você é ladrão. Ladrão, Apocalipse, vai para o inferno, vai para o céu. Olha o raciocínio. Então, se a pessoa usa a palavra de Deus como se dar dízimo fosse definir, né, ou fosse decidir se ela vai para o céu ou vai para o inferno. O dízimo é adoração, irmão. Você dá dízimo como oferta de gratidão. Você faz oferta suave ao Senhor. Ninguém é obrigado a dar dízimo. A Bíblia diz que quem quiser dar, faça com amor, faça com desprendimento, sem negociar, sem barganhar com Deus. Mas o Paulo fala assim que muitos dessa gente, dos falsos mestres, eles usando a piedade como fonte de lucro, eles caem no ledo engano e enganam as pessoas através desse artifício. Então veja que isso tudo aqui que nós estamos falando são as características do falso profeta. Terceiro e último lugar, a pregação do falso profeta. Nós vimos assim como é que eles usam, né, as oportunidades, o tempo deles de ação. Vimos as características e, em último lugar, qual que é a pregação do falso profeta? O que essa gente fala? O que essa gente diz? Então você tem que estudar a palavra, pega os textos depois lá, né? Estão no grupo da igreja, né? Vai lendo os textos que nós estamos mencionando aqui. Mas olha o que eles pregam. Vamos para trás um pouquinho ali. Mateus 7, Mateus capítulo 7, o 22 e o 23. Quem achou, pode ler para mim, por gentileza, enquanto eu tomo um pouquinho d'água. Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia vão lhe dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, nós exprimimos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres? Então eu direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Qual que é a pregação do falso profeta? É Jesus que está falando. Irmãos, presta atenção na palavra de Deus, porque Mateus 7 está dentro do Sermão do Monte. Era ensino para os discípulos, era para os discípulos abrirem o olho, lá já no começo do ministério. Mateus 24 é no final do ministério. Então Jesus já vinha alertando, olha o que é a pregação, qual é a pregação do falso profeta? Profetizar, ou seja, falar em nome de Deus, usar o nome de Jesus, falar em nome de Jesus, expulsar demônio e operar sinais e milagres. O que Jesus diz dessa gente? Mas, Senhor, nós fizemos, né, no dia do juízo, nós fizemos
nós expulsamos demônios, nós falamos em nome do Senhor, e nós operamos sinais e milagres. Em Mateus 24 ele fala assim que eles vão operar sinais e milagres. E qual que é o objetivo dessa gente? Enganar, se possível, os próprios eleitos. Então você só vai ser enganado se você quiser, porque se você estudar a palavra de Deus, se você prestar atenção na palavra de Deus, se você ligar Lé com Lé, Cré com Cré e for fazendo, né, a Bíblia é a melhor intérprete de si mesma, você não vai ser enganado. Então, Jesus diz assim que o objetivo do diabo usando essa gente é enganar os próprios eleitos, é falsificar a mensagem, é distorcer a palavra de Deus. Então, profetizam, falam em nome de Jesus, expulsam demônios e operam sinais e milagres. Através de quem e no poder de quem? No poder de Deus é que não é. Então, você pergunta para mim assim, então quem que concede poder? E com que poder essa gente fala em nome de Jesus, expulsa demônio e opera sinais e milagres? No poder do maligno, irmãos. A palavra de Jesus é bem claro com respeito a isso. O mundo jaz no maligno, essa gente jaz no maligno, essa gente é joio, está no meio do trigo, e foi o diabo que plantou essa gente. É Jesus que nós estamos ligando todos os textos, porque o diabo pode curar? Pode. E tem muita gente que, além disso, é curada pelo poder de Deus e não glorifica a Deus. Eram 10 leprosos, 9 foram embora. E um só, que era samaritano, voltou para glorificar a Deus, para agradecer a Deus e para ouvir as palavras de vida eterna. Então, isso tudo é feito pela operação do mal, operação do maligno. Então, nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. O diabo tem poder para curar? Tem. Não é que o poder é dele, que ele faz a revelia. É quando Deus concede e Deus tem um outro propósito maior por causa disso. O exemplo da vida de Jó, por exemplo, é bem claro. Então, a Bíblia nos diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11, é Deus quem manda a operação do erro para essa gente. Quando Paulo está falando no final lá, Deus deixa eles na operação do erro, operando erroneamente. É como se Deus concedesse assim, né? Eu sempre vejo essas maquininhas aí, não sei o nome daquelas pequenininhas, né? Eu acho aquilo parece um brinquedo, né? Da gente ter no quintal da gente, né? Antigamente aquelas máquinas gigantescas, aquelas retro, né? Agora tem umas pequenininhas que parecem de brincadeira, né? Tem um joystick assim que você faz tudo, né, nela. E aquilo ali, não é qualquer um que vai operar aquilo ali. Aquilo ali você precisa ter treino. Você precisa passar por uma qualificação. Senão não dá certo. Se você conversar com o Tino aí, quando ele entrou na Concrevale, aqueles caminhão lá não é bem assim. Ele é cheio de sistema hidráulico. Para você operar ele, o cara tem que ir, tem que fazer um treino, tem que prestar atenção. Senão, depois vai fazer tudo errado. Daí vai operar erroneamente. E daí pode não dar certo as coisas. Então, a Bíblia diz que Deus deixa essa gente na operação do erro. Deixa eles operando erradamente. Mas vai chegar um tempo que eles vão ter que se acertar com Deus. Então, veja, esse é o conteúdo da pregação dessa gente. Irmãos, quando nós olhamos para o primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, eu vou narrar para vocês um negócio assim, que chama a atenção da gente, que retrata bem isso que acontece e que aconteceu na história do povo de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, o rei Josafá era um rei bom, que era o rei de Judá, e o rei Acabe era um rei mau e era rei da nação de Israel, o reino do norte. Eles estavam numa desavença com a Síria, não a Assíria, aquela com 2 S. O artigo Síria. Então eles estavam numa desavença com a Síria. O Josafá e o Acabe resolveram, o Acabe quis fazer um acerto com o Josafá para eles atacarem a Síria. E daí o rei Josafá aceitou. Eles se encontraram na cidade de Samaria, às portas da cidade de Samaria. E daí o rei Josafá falou assim, mas vamos consultar o Senhor antes de ir contra a Síria. O rei Acabe falou, vamos consultar o Senhor. Daí chamou os profetas. Os profetas vieram, sabe o que eles falaram? Os falsos profetas, podem ir, que você vai vencer. Vocês vão ser vitoriosos para o rei Acabe e para o rei Josafá.
Podem ir que vocês vão vencer. Você vai, isso aqui ó, é mamão com açúcar. Vocês vão lá e Deus vai dar a vitória. E daí o rei Josafá falou assim: não tem algum outro profeta que a gente possa consultar? Porque o rei Josafá, no ouvido dele, você sabe quando o negócio assim está muito estranho, assim, o negócio está parecendo tão fácil. E não sei se vai ser tão fácil. Tem um profeta aí, mais alguém? O Acabe falou assim: tem aí o Micaías, mas esse cara, ele vem e só fala o que é mal de mim. Mas chama ele, chamaram ele. Daí o Acabe mandou o mensageiro e falou assim para o Micaías: ó, Micaías, o rei está falando assim, ó, você vai chegar lá, você vai profetizar, mas é para você falar tudo que é bom do Acabe, porque o Josafá está lá e esse negócio aqui está envolvendo a guerra contra a Síria. Então veja lá, os caras têm que motivar os caras. Se fala aquilo que os outros estão falando. O que eles estão falando? Eles estão falando de vitória. Vai ser vitorioso, tal. Vai ser vitorioso. Você fala isso. Aí o Micaías diz assim para o mensageiro: aquilo que o senhor mandar eu falar, eu vou falar. Ele se apresenta. E daí o Acabe fala aí, Micaías, o que vai acontecer? Então o Micaías, ele, revestido de um cinismo humano, ele fala assim: vai, rei, que você vai ser vitorioso. E o Acabe, sabendo que ele falou assim, eu falou para o Josafá, eu falei, esse cara só, aí ó, ele não fala aquilo que é certo, ele está mentindo, ele não está falando aquilo que é certo, fala aquilo que é certo. Ele falou: então tá bom, vou te falar, assim diz o senhor, ó, vocês vão perder e você vai morrer. E daí ele falou assim: agora manda esse cara preso. Mandou de volta, mandou prender ele. E eles foram para a guerra. Daí o Acabe, ele pegou, se você ver a história lá, ele vai se disfarçar. E a palavra de Deus diz que ele vai ser morto assim ao acaso. Porque o Micaías fala assim, e um profeta lá profetizou e falou assim: com esse chifre você vai cornear os sírios. E daí bate no Micaías e fala assim: fala, quem que te profetizou, para onde que saiu o espírito que profetizou para você? Ele falou assim: você vai ver, mas você não vai, você vai morrer. E esse profeta morre, e o Acabe morre. Então o Micaías diz assim: se a palavra de Deus não se cumprir, eu sou falso profeta. Mas se cumpria, porque a palavra do Senhor permanece e Deus é verdadeiro. E a palavra de Deus se cumpriu. Mas o que a gente tira de lição de lá? É que os caras, eles vieram falar para o Acabe e para o Josafá aquilo que eles queriam ouvir. A mensagem era de vitória. Você não viu quando o Micaías profere a palavra de Deus, ele estava assim com aquela, por trás do que ele diz, Deus estava dizendo assim: Acabe, se você não se arrepender, se você não se humilhar, se você não pedir perdão, se você não se voltar para mim, você vai morrer. E daí cumpriu-se a palavra de Deus, porque esse era o sentido da palavra de Deus de Micaías. Ó, você tem que mudar. Se você não mudar, se você der ouvido para essa gente que está falando que vai ser só vitória, que a vida vai ser só uma maravilha, e Jesus não prometeu isso para nós, irmãos. Então, o que essa gente fala? A pregação é falar em nome de Jesus. É um evangelho barato. É um evangelho assim, revestido, né? Que tudo na fala dessa gente, tudo é maravilha. Então eles querem fazer igual Jesus. O diabo quer fazer dessa gente igual Jesus. Quer que fale de Jesus, expulse demônios, porque Jesus falou da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus expulsou demônios. Jesus operou sinais e milagres. Então a operação do diabo no engano, usando essa gente, é para enganar os próprios eleitos, vendo essa gente, ouvindo essa gente, vendo os sinais, vendo os milagres, vendo tudo aquilo que eles fazem. E o objetivo por trás é uma operação do erro, do engano, há uma operação do mal para enganar a igreja, para enganar as pessoas que com boa fé vão ouvir essa gente, sem ser crítico. Então você seja crítico, escute a minha mensagem, pegue os textos, confira, veja lá e olhe para a palavra de Deus. Nós precisamos ser como os crentes de Bereia. Eles olhavam lá aquilo que era pregado, conferiam na palavra de Deus. Mas se você não ler a Bíblia e não conhecer da palavra de Deus, também você não vai saber nada do que está acontecendo.
Uma vez nós fomos num congresso, eu, o meu sogro, o pastor Ronaldo, que tem em Cascavel, e o Marcelo, aquele que era presbítero aqui em Beltrão. Daí ficamos no hotel 5 estrelas, né? Aqueles congressos que tinha na igreja, né? 3 noites, 4 dias, né? Daí eu falei assim, né? Falei, ó, eu vou me reservar o direito de no domingo de manhã fazer uma sauna, ir pra piscina e tal. Pô, tem tudo esse negócio aqui, é muito jóia. Congresso 100%, né? Nossa, beleza, a gente se edifica, mas eu quero aproveitar um pouquinho. Daí os outros 3, né? Não, o Ronaldo, também vou, o Marcelo também vou. Daí fomos lá. Então, tomar um café da manhã com o tio Milton, né? O tio Milton, então, eu já vou direto aqui para a sala de convenção, que eu quero pegar um lugar bem na frente. Vai pegar um americano, e daí é bom, porque daí tem a tradução, então a gente consegue anotar tudo. Daí ele foi. E eu, nós vamos voltar no chalé, tinha uns chalés, assim, né? Um negócio bem grande, assim, nós pegamos um chalé lá, daí... nós vamos voltar pro chalé, depois nós subimos. E voltar lá, vamos lá. Né? Vamos pra sala. Na hora de sair, almoçamos, fomos embora, né? Tinha 2 palestras de manhã. Perdemos as palestras. Daí, embarcamos no carro, eu fui dirigindo, o carro do Marcelo, ele do meu lado, o pastor Ronaldo e o Marcelo atrás. Daí, ele falou assim, nossa, como foi boa aquela mensagem, né? Nossa, que bom, não tinha visto aquele texto por aquele lado, tal, né? E comentando, assim, aquela empolgação, né, da palavra de Deus, né, que ele ouviu, que ele anotou, e nós, né? E ele foi falando, né? Só que daí ele se empolgou e daí ele não conseguiu mais parar de falar. Daí a pouco falou assim, por que só eu estou falando e vocês não estão falando? Ah, vocês não foram, eu falei, não foram, onde é que vocês foram? Nós fomos na piscina, fomos na sauna. Ah, eu sabia, vocês estavam muito quietos, vocês não foram, estava desconfiando que estavam, sabe quando você não sabe do negócio? E daí você fica escutando e você... Assim, os caras estão falando as coisas por aí, se você não estiver bem firmadinho na palavra de Deus, você vai ficar igual nós lá, você vai ficar voando assim, você não vai saber o que está acontecendo. Então, irmãos, essa gente, eles têm características, Jesus está falando isso, está falando das características deles, Jesus está falando da pregação deles, Jesus está falando que eles são oportunistas. E quando você fala de característica, né? Para nós julgarmos as coisas, não precisamos dar nomes, não precisamos, você que analise, você que veja, cuidado com aquilo que nós escutamos nas mídias, é muito bom, tem muita coisa boa, mas eu vou contar aquilo que está na mídia, né? Então eu vi um pregador falando assim, esse vírus, lá atrás, no mês de março, esse vírus veio lá do quinto dos infernos. Esse vírus é o diabo que plantou esse vírus, tal, aquela coisa, esse negócio aí, pai, foi, nem foi. E daí fez aquela coisa lá do vírus, né? Depois, ele pegou o vírus, né? Daí não falou mais nada, e foi fazer tratamento no hospital. Foi hospitalizado para fazer um tratamento natural e que deve ser feito através do uso da medicina. Daí eu não vi mais o que ele falou depois disso, que o vírus veio nele. Falei, mas como é que ele é tão poderoso? Como é que o negócio do diabo veio e pegou ele? Eu só pensando aqui com os meus botões. Daí eu vi um outro, assim, se você comprar a semente desse feijão, isso já sabe, já sabe, né? O Alexandre já caiu a cabeça, então, sem comentários. Gente, tem os remédios, tem a receita médica, né? Tem os medicamentos aí, nós temos prevenções, se pegar, mas nós vamos fazer o possível para nós não pegar. Mas não adianta a gente ficar, só que nós não podemos cair nessa, de achar que, eu sou crente, né? E crente não pega vírus, não pega nem gripe, não pega nem resfriado, né? Quem dera, né? Quem dera. Só lá no céu que vai ser assim. Aqui Jesus nunca fez esse tipo de promessa para nós. E esses caras fazem as promessas que Jesus nunca fez. Então veja que é a distorção da palavra de Deus. Jesus está fazendo o retrato falado dessa gente, né? Ele está fazendo o retrato falado dessa gente. Está dizendo assim, né? O retrato falado é quando você vai na polícia e descreve a pessoa que você viu cometer o crime. Aí vai lá, cabelo, altura, aquela coisa lá.
Jesus está dando as características, irmãos, está falando o que essa gente fala, o que essa gente prega, e em nome de quem que essa gente vive, e qual que é o objetivo dessa gente no meio da igreja. Então é para nós como igreja prestarmos atenção. Que Deus nos abençoe com essas palavras. Vamos orar? Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. O Senhor Jesus nos diz que nós precisamos, Ele nos diz: acautelai-vos dos falsos profetas, porque vêm para trazer um engano e querem enganar, se possível, a própria igreja. São os lobos em pele de ovelha. Tenha misericórdia de nós, Senhor, dá que possamos ser cuidadosos e zelosos no estudo da Tua santa e bendita palavra, e que possamos ter zelo, ter amor pela Tua palavra, pelo conhecimento da Tua palavra, para nós não sermos iludidos com a pregação do engano e do erro. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém.